pessoal, tudo bem? Aqui no Apostolado, a gente, depois de conversar com os nossos amigos aqui, decidimos fazer uma série de vídeos curtos tratando das principais heresias que atacaram a nossa Santa Igreja nesses 2000 anos e que continuam vivas até hoje, ou seja, que continuam afastando os fiéis da verdade. O que é uma heresia? Heresia é um conceito, uma ideia, uma doutrina, um sistema teológico que ataca uma ou mais verdades da fé. Verdades reveladas por Nosso Senhor os Apóstolos, nos Evangelhos, na tradição, no depósito da fé, no sistema doutrinário da Igreja e no sistema dogmático, ou seja, contra os dogmas. Ou seja, é uma mentira que quer passar a ser tratada como verdade de fé, substituindo uma verdade de fé. Uma outra forma de ver heresia é quando você tem duas verdades de fé ao mesmo tempo e você, por não conseguir lidar com as duas, se obriga a escolher uma. Por exemplo, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ah, mas isso não é possível, né? Então eu vou escolher uma ou outra. Então, heresia é isso, é você se forçar a escolher entre duas verdades jogando uma fora, ou você afrontar uma verdade propondo uma mentira ou uma falsa interpretação substituindo a verdade estabelecida. A verdade da fé é imutável. Nós católicos temos o depósito da fé e ele é imutável. Quando São João, o último apóstolo, morreu, o depósito da fé foi encerrado e a tradição apostólica ali concretizou o conceito de depósito da fé. Desde então a igreja vem, por sucessão apostólica, transmitindo, defendendo, promovendo e explicando, ensinando pelo Santo Magistério essa verdade, geração a geração, no mundo todo, pelos 2000 anos que nós estamos na Terra aí. Nesse período foram vários heresiarcas, grandes criadores de heresia, outros não tão grandes, a maioria deles saídos de dentro da própria igreja. Foi assim com Nestório, que era arcebispo de Constantinopla, foi assim com Marcião, foi assim com Lutero, que era padre, ou pelo menos era um membro da Santa Igreja, enfim. Então, sejam eles religiosos, padres, bispos, sejam eles até eventualmente arcebispos, enfim. Nós tivemos Ário, por exemplo, foi um grande heresiarca e era um bispo, enfim. Nós tivemos grandes heresiarcas no Oriente e no Ocidente, na Igreja Primitiva, na Igreja Moderna. A heresia, ela... E outra coisa, né? Muitos desses hereges tinham a intenção, a melhor intenção possível no coração. Era o que eles acreditavam. Outros não. Outros queriam destruir a igreja. Mas não faz diferença, porque o efeito final do herege é sempre destruir a verdade e acabar levando os fiéis ao erro e, portanto, ao risco da condenação eterna no inferno. Por isso é muito importante combater a heresia. E combater a heresia é tirar o irmão das trevas com amor, levando a verdade, mas ao mesmo tempo refutar aquele irmão ou aquele não irmão, aquele que está fora da igreja e que ataca a igreja, tentando infiltrar mentira dentro da doutrina e pior, fazendo essa falsa doutrina passar a ser doutrina. Desde os anos 60, especialmente depois do Concílio Vaticano II, uma série de heresias se tornaram doutrina católica. A gente ouve nos púlpitos, nas homilias, a gente ouve nas conversas com os padres, a gente ouve no dia a dia do católico a ampla aceitação do fiel católico de uma série de heresias como se fossem doutrina católica. Um pouco delas está escondido numa mística que foi inventada chamada Igreja Primitiva. Olha, a Igreja Primitiva fazia isso, fazia desse jeito e tal. Isso é papo, tá certo? Porque a Igreja Primitiva é católica desde seu primeiro dia. É só ver lá São Justino, no século I, explicando como é que era uma missa católica. Exatamente igualzinho à missa hoje, com um outro acréscimo que foi sendo feito ao longo dos séculos, mas é exatamente como a missa romana, a missa tridentina, foi sendo feita e edificada ao longo desses anos, desses séculos. Portanto, a igreja nasceu católica, tá certo? As verdades de fé nunca mudaram. Mas vamos para a primeira heresia. A primeira heresia que eu trouxe chama-se docetismo. Nós temos duas grandes correntes. Se for reduzir todas as heresias a dois grandes grupos, nós temos duas grandes correntes de heresia. A heresia humanista materialista, que trata Jesus mais como um grande ser humano, um grande líder. Aqui nós temos, por exemplo, todo o conceito marxista, nós temos o marcionismo, nós temos, enfim, uma série de heresias que vem para esse caminho. E nós temos as heresias mais gnósticas,
as heresias mais espiritualistas, aquelas que dizem que Jesus era só divino, ou era um espírito elevado, ou era uma luz, uma energia, mas que não era um ser humano, né? Quando nós católicos acreditamos que ele era 100% homem e 100% Deus, e por isso aquele único possível de promover a redenção. Ligar o homem a Deus de novo, promover a redenção da carne e da alma humana, abrindo de novo as portas do paraíso depois do pecado de Adão e Eva. É disso que se trata. Então, o que faz o docetismo? Ele foi muito presente ali no século I. Ele já veio de antes de Jesus com as correntes gnósticas, os essênios, que tinham aquela ideia de fagulha de Deus no coração, e que o Deus bíblico era um Deus mau, e que era um Deus que aprisionava os espíritos livres e evoluídos nos corpos, e que você chegaria à salvação, ou seja, a Deus, voltaria a casa, quase que um ET assim, se você se libertasse dos corpos e ao mesmo tempo você tivesse um conhecimento iniciático. A fé vem pelo acesso a um conhecimento fechado, mais ou menos como a maçonaria e as sociedades secretas fazem, né? Você vai tendo evoluções de níveis de conhecimento até atingir a plenitude, portanto, quando você atinge a plenitude, você então é um espírito evoluído, etc, etc. Isso não tem nada a ver com o catolicismo. O catolicismo não tem conhecimento secreto. A revelação de Cristo é aberta, foi falada de cima dos montes, nas igrejas, nas sinagogas, nas praças, nas casas das pessoas, né? Nós somos, a verdade ela não fica escondida das pessoas, ela é dada às pessoas para que as pessoas possam aderir à verdade e herdar a salvação. Então essa história do conhecimento, toda vez que você vê alguma coisa que tem um conhecimento fechado, um conhecimento evolutivo, que você vai tendo aos poucos, isso aí já está fora do catolicismo, não é catolicismo, tá certo? Então o gnosticismo, que é essa história do conhecimento, da alma evoluída, do espírito e tal, uma das correntes do gnosticismo era o docetismo. Os docetistas, ou docetas, eram pessoas, não era exatamente um grupo fechado, era um pensamento ali, muito oriundo da infiltração grega na sociedade israelense da época, e um pouco misturada com o politeísmo grego e romano, enfim, essa bagunça que existia ali na época de Jesus. Os docetistas então achavam que Jesus era só um espírito evoluído, que o corpo de Jesus era uma imagem que a gente enxergava, mas ele não era real. Ele era um corpo falso, Jesus era só um espírito. Tanto é que você vê lá os evangelhos apócrifos docetistas, e Jesus está lá, enquanto o corpo de Cristo está na cruz ali, sofrendo, o espírito de Jesus está sentado em cima da cruz, gargalhando das pessoas. É nesse nível de ideia que os docetistas trabalhavam. O Concílio de Constantinopla, por exemplo, ele rejeitou concretamente essa heresia, porque Jesus é as duas coisas, ele é homem e Deus. E qual é um dos problemas centrais se o docetismo fosse verdadeiro? É que não vale a pena nenhum católico ser mártir, porque se Jesus não sofreu na cruz, se tudo aquilo não passou de uma piada de Jesus, ou não passou de uma encenação, ou não passou de um teatro, por que eu então vou sofrer na minha carne um martírio se o Senhor não sofreu? Né? O catolicismo é uma igreja que se espelha, que imita Cristo. Né? Então era um grande risco para a verdade estabelecida por Cristo, a ser propagada nos séculos, que essa infiltração de que Cristo era só um espírito evoluído se tornasse doutrina. E hoje a gente vê isso o tempo todo na igreja, o tempo todo. É a nova era, é o espiritualismo, é o sincretismo com outras religiões, é o Deus energia, é o meu Deus que está no meu coração e que conversa comigo. Eu ouvi uma revelação, o Espírito Santo falou comigo e ele disse que vai acontecer isso. Toda essa ideia gnóstica do conteúdo, do conhecimento que é dado só para você de uma forma muito particular e que só você vai chegar lá, etc. Nem os santos que receberam as verdadeiras revelações particulares agiram assim, porque todos eles, ao receberem as revelações, foram procurar o bispo. Passaram para os bispos. Os bispos levaram para as instâncias superiores. Houve um processo de escrutínio profundo. É assim que é uma aparição de Nossa Senhora para ser validada, ou uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou de qualquer santo, enfim. Então, essa história de que Cristo é só um espírito evoluído é uma heresia monstruosa. E ela tem um efeito concreto. Se Cristo não tem carne, não há redenção da carne. Portanto, nós não temos acesso ao paraíso. 2, nós pecamos na carne.
Se a carne não é relevante, o pecado não é relevante. Portanto, você não é condenável. Portanto, ou você é predestinado a ser salvo porque você é um espírito evoluído, ou todos serão salvos. As duas coisas estão erradas. Então, a gente tem no docetismo uma ofensa central a um dogma absoluto da igreja, que é a união hipostática. Cristo 100% Deus, Cristo 100% homem. Qualquer um que pregar diferente disso, está pregando heresia. E você, católico, não acredite nisso. Viva a verdade da fé. Não caia nas tentações dos ismos modernos, do tipo espiritismo, do tipo revelacionismo, do tipo extrapolações carismáticas e evangélicas. Não preciso entrar em detalhes aqui, tanto dentro da igreja quanto nas outras denominações que não são católicas, nas seitas. A mistura com o budismo. Mas o budismo é uma coisa tão boa. O budismo como filosofia tem um monte de coisa ali que é ok. Faz parte da compreensão humana e está tudo certo. Mas não como sistema religioso. Né? Uma coisa é filosofia, outra coisa é religião. Uma coisa é filosofia, outra coisa é teologia, outra coisa é religião. Religião é aquilo que te religa com Deus e que nós não temos condição de executar por nós mesmos. Precisou Deus se fazer homem e descer para nos resgatar na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Qualquer outra religião, ela é falsa porque ela é um esforço humano para chegar a Deus. Então o docetismo é isso, é a criação. Eu falei concílio de Constantinopla, pessoal, me perdoem, foi no concílio da Calcedônia que ele foi refutado, tá certo? Então o impacto do docetismo na sociedade é enorme hoje, porque afasta a noção de pecado, cria a noção de conteúdos, conhecimentos particulares, de sociedades secretas, de grupos evoluídos, de subgrupos, enfim, de que a salvação vem pelo conhecimento, pelo estudo, pela gnose. Gnose é conhecimento, tá certo? Então, o docetismo é uma das correntes do campo gnóstico das heresias, que diz que Cristo era só um espírito. Não caia nessa, não entre nessa, mantenha-se católico, permaneça católico e olha para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, parentes, e vê se eles não estão vivendo partes de um docetismo maluco, modernizado, modernista, que infiltrou na Santa Igreja. Se seu padre fizer uma homilia ali no domingo ou em qualquer outra data, e ele falar alguma coisa que bata na trave de um docetismo, desvalorizando a carne, indo para uma linha só espiritualista, mística, vá lá falar com ele, porque as duas coisas estão em igual peso em nosso Senhor. É claro que ele é Deus, mas ele é Deus que se fez homem para nos resgatar. E ele ressuscitou no próprio corpo e elevou a carne humana na sua própria carne ao céu. A hora que eu cancelo essa ideia, acabou o cristianismo, acabou o catolicismo, acabou o sacrifício do Nosso Senhor. Tá certo? Então é isso, pessoal. Outra coisa só que para complementar aqui, que acho que vale trazer, quem quiser saber mais sobre docetismo e como combater o docetismo, veja lá o que escreveu Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, são vários santos padres da igreja que desde o começo defenderam aquela frase essencial do Evangelho de São João e também em outros evangelhos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbum Dei, o verbo de Deus, Jesus Cristo. Faça-se, aquele que no Gênesis falava, faça-se a luz, faça-se, o verbo de Deus que se encarnou entre nós no seio da Virgem Maria, para a nossa salvação, para a nossa redenção. O Logos de Deus, a sabedoria total de Deus, Cristo, conforme São Justino ensina. A fagulha de Deus que está no coração das pessoas é aquela necessidade do ser humano de encontrar o seu Criador, porque nós somos feitos para servir e amar a Deus. E o ser humano que não tem a verdade revelada, porque não teve acesso ao catolicismo, ou porque não consegue enxergar, ele continua essa busca. Essa busca é uma fagulha de Deus. O problema é que a pessoa não enxergar o Deus verdadeiro, ou não ter acesso ao Deus verdadeiro, assume qualquer coisa como Deus, desde o sol até si mesmo, né? Então, a sociedade de hoje tem vários milhares de falsos deuses, porque o verdadeiro Deus, o Deus revelado por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, na Santa Igreja Católica, no depósito da fé, está esfumaçado, está escondido. O nosso trabalho, como luz, sal e fermento, é evidenciar esse Deus verdadeiro revelado por Cristo e revelar quem foi nosso Senhor Jesus Cristo de verdade. O que ele é, quem ele é, o que ele fez, para que ele fez,
e qual é o efeito da obra salvífica dele, e como nós, como partes, membros do corpo de Cristo, devemos agir para dar continuidade à obra do Senhor, a instalação do reino nesta vida, claro, lembrando que nós não somos deste mundo, como Cristo diz a Pilatos, nós somos do mundo que há de vir. Leiam, última dica, leiam o credo, especialmente o niceno-constantinopolitano, aquele credo compridão. Vejam o artigo da fé, porque lá é um compilado com o nosso Santo Atanásio à frente, no século IV, de combate a todas as principais heresias dos primeiros séculos católicos, cristãos, da Igreja Católica. Então, creio em um só Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho. Perceba as palavras do credo. Nosso Senhor, concebido da Virgem, nasceu. Veja lá o credo: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, antes da fundação do mundo. Veja lá o credo. Eu estou usando palavras aqui que não estão no credo só para lembrar os conceitos. Mas leia lá o credo, item a item, parte a parte do credo niceno-constantinopolitano, que vocês vão ver uma defesa, uma forma de enfrentar o mundo hoje, as heresias que estão fora da igreja, dentro das nossas casas e muitas vezes na nossa cabeça e no nosso coração, a gente achando certo e achando verdade, mentiras que foram instaladas como verdade e que são propaladas pela Santa Igreja e seus padres no erro e que estão em erro. Pessoal, sigamos em frente. Docetismo, a primeira heresia aqui que eu tratei. A próxima a gente vai falar de uma heresia do outro lado, aquela que diz que Jesus era só carne. Eu vou falar do marcionismo. Até mais e até a próxima.